Então vamos falar um pouquinho sobre o coronavírus e a alta do câmbio, tá? Já que vocês pediram para a gente abordar esse assunto. Nós temos inclusive alguns alunos, né, que já estão com o curso pago, com tudo prontinho, com a dúvida, né, se deveria adiar o intercâmbio, ou até alunos que ainda estão para pagar o curso e ainda estão nessa dúvida, se adia o curso ou se desiste, ou se vai antes, né? O que eles fazem. Então vamos falar um pouquinho sobre esses dois temas. O atual cenário sobre o coronavírus nos países que a Enjoy atende e também a alta do câmbio, se vale a pena ir agora ou não, tá? E a resposta simples para tudo isso é, como sempre, depende, né? Para falar um pouquinho do coronavírus, eu diria que depende muito do seu estado de saúde, né? Se você é uma pessoa que tem algum tipo de problema de saúde sério, que você tem que fazer um tratamento, isso pode te deixar a imunidade um pouco mais baixa, eu diria que nesses casos o melhor a se fazer é ficar mais reservado, ficar em casa, perto da família e correr menos os riscos, né? Embora o coronavírus aí estatisticamente tem comprovado que é um vírus de baixo risco, né? Mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Ontem eu passei o dia praticamente estudando, lendo as principais matérias dos principais jornais do mundo todo para saber como que está a situação em outros países e principalmente um pouco mais a fundo, né? Vi que também tem bastante artigos científicos que já foram publicados. Então vamos lá. Se você está pensando em ir para o Canadá, Escócia, País de Gales, Malta, África do Sul, Irlanda, países que a Enjoy atende, que seria basicamente a mesma coisa que no Brasil, né? A situação, embora já tenham alguns casos de infectados, a situação está sob controle, né? Com exceção à Inglaterra, a cidade de Londres, que tem maiores casos de infectados, né? Então, eu diria que outras cidades aí no país, caso você esteja indo fazer intercâmbio na Inglaterra. Então, pelo que eu percebi, o vírus ele é estatisticamente difícil de ser contraído. Claro que você não pode dar sopa, né? Você tem que sempre estar tomando aí as devidas precauções, lavando as mãos 5, 10 vezes por dia, higienizando sempre quando você pega transporte público, ou chega da rua, ou fica em alguma multidão, sempre não colocar a mão na boca, nem no nariz, nem no olho, tossir sempre usando o braço, não é? Os quesitos básicos aí para você ficar sempre livre, né, de maiores riscos. E tem boas notícias que eu li. A principal delas é que já existe um protótipo da vacina que está sendo testado, né? Claro que isso leva aí tempo, pode ser meses, pode ser aí de repente até no ano que vem que fique pronto, mas a evolução ela é muito rápida, né? Por exemplo, já são mais de 150 artigos científicos publicados por mais de 700 pesquisadores científicos do mundo todo. Então, isso é muito maior, por exemplo, quando surgiu o SARS, que é um vírus parecido, né, em 2003, que demorou aí mais de 2 anos para eles publicarem menos da metade dessa quantidade de artigos científicos. Então, assim, a gente já percebe que existe uma evolução muito mais rápida do que poderíamos esperar, né? Agora, só para fazer um comparativo, a taxa de mortalidade do coronavírus, ele é de 0,1% maior do que o vírus da gripe, né? Que por sua vez tem muito mais estudos, é um vírus mais antigo, né? Que já tem a vacina, tudo certinho. Então, assim, a esperança é de que quando tenha todo esse controle de tratamento, ainda seja um índice ainda menor, menos preocupante até do que o próprio vírus da gripe, não é? Então, só para você ter uma ideia, a cada 10 casos, né, de infectados de coronavírus, 8 são casos leves, principalmente em pessoas abaixo dos 40 anos, inclusive crianças. Existem crianças que contraíram o vírus e praticamente não sentiram quase nenhum dos sintomas, né? Outra notícia interessante é que, por exemplo, na China, onde o vírus surgiu, onde é o país mais populoso do mundo, já se passaram 2 dias sem ter nenhum infectado, ou seja, já existe, as pessoas estão tomando precauções, as pessoas estão entendendo como que deve seguir o dia a dia para tomar os devidos cuidados. Então, se a China é um país que já está conseguindo controlar esse surto, eu acredito que outros países já podem começar a ver isso com bons olhos, né? Podem ver ali uma luzinha no fim do túnel para conseguir controlar também a situação da população local.
Então, assim, tomando em consideração, por enquanto, todas essas estatísticas, né, que o pessoal tem publicado por aí, eu acredito que você deve continuar com o foco no intercâmbio e ir no momento que você já tinha planejado antes, tá? Porque intercâmbio, pessoal, não é nada fácil. Você já está aí numa fase de planejamento, você sabe que é um planejamento extenso, é caro, dá trabalho, e mesmo com o aumento do câmbio, que eu já vou chegar nesse ponto, eu acredito que, claro, tem que ter consciência, né, como que tá a situação, se tá controlada nos países que a Enjoy atua, para você saber se é possível sim viajar para esse destino. Os próprios governos, né, desses países estão tomando precauções. Por exemplo, a Irlanda. A Irlanda tem um St. Patrick's Day agora em março. É o maior evento do país, tá? Todo ano tem, eles arrecadam muito dinheiro. E esse ano, ontem saiu a notícia que o St. Patrick's foi cancelado. Justamente para quê? Para poder ter esse controle maior, né? É um lado ruim, porque impacta economicamente, né? No comércio, isso assim pode ser um prejuízo até de bilhões. Mas, por outro lado, é o governo tentando olhar para o bem-estar das pessoas, evitando multidões, evitando que venham pessoas de outros países, porque é um evento muito famoso e aí tenham mais infectados, não é? Nós já recebemos, né, comunicado de algumas escolas que já tem um plano de ações para tomar caso tenha algum aluno que seja infectado. Por exemplo, um aluno está lá numa casa de família e aí ele tem alguns sintomas, vai no hospital, detecta e tal, já tira da casa de família, a escola já vai relocar o aluno para uma acomodação individual, vai ajudar o aluno com todos os processos que tem que ser feito, entendeu? Então isso inclusive as escolas teriam maiores flexibilidades de alteração de datas caso tenha algum, por exemplo, bloqueio de fronteira. Brasileiros não possam sair do Brasil ou não possam entrar em algum país do destino do intercâmbio, por exemplo. Então, nesses casos, com certeza vão ter aí maiores flexibilizações em relação à alteração de data, adiantamento de curso. Inclusive, eu acredito que vai ter sim ações por parte dos governos, não é? Vamos supor que você tem um visto de 3 meses, ou 6 ou 8 meses. E aí você teve que ficar um mês sem aula, porque a escola teve que fechar. Por enquanto, nenhuma escola de nenhum dos países fecharam. Tem nenhum risco, por enquanto, de ter que fechar. Mas vamos supor que tem alguma escola que tem que fechar e esse aluno ficou um mês sem poder participar das aulas e teve que ficar na acomodação. Nesses casos, pessoal, aí sim, eu acredito que os governos, eu estou supondo, tá? Algo que muito provavelmente pode acontecer é do governo ele também fazer uma extensão do visto dessas pessoas, né? Porque não são só os estudantes que acabam saindo no prejuízo, é ruim para o próprio mercado. Então, só para vocês terem uma ideia, os brasileiros, eles são um dos maiores consumidores de idioma do mundo, né, de cursos de idioma no mundo. Então, por exemplo, Canadá, Irlanda, por exemplo, o brasileiro, né, ele é de 50% a 60% a população de estudantes de brasileiros. Então, para o mercado é muito dinheiro envolvido. Então, para o governo isso é importante. E aí, muito provavelmente, eles façam essa extensão. Você perdeu um mês de aula, então eu vou te dar mais um mês de visto para repor, entendeu? Não só para os estudantes, pessoas que vão, por exemplo, para o Canadá com visto de um ano de trabalho, por exemplo, e aí ele tenha que ficar um ano, alguns meses, né, parado, aí muito provavelmente vão ter ações por parte do governo para poder compensar isso, porque é a mão de obra também que conta. Agora, falando um pouquinho aqui, até fiz algumas anotações, porque é uma parte um pouquinho mais complicada. E aí eu tive que entrar em vários sites de economia, conversar com alguns amigos que aplicam em bolsa para entender um pouquinho mais o que está acontecendo. O surto do coronavírus, ele afeta o câmbio? Sim, mas não só. Só para vocês terem uma ideia, por conta do surto, né, óbvio, as pessoas elas saem menos, elas consomem menos e logo o governo ele arrecada menos. Então cada governo, né, tem lá o seu prejuízo e isso enfraquece e dá essa loucura no câmbio. Além disso, a China, né, que é o maior país e que foi o primeiro infectado com maior número de incidentes, é o maior comprador e vendedor do mundo, né? Então, como muitas empresas, muitas indústrias na China estão paradas, isso causa essa instabilidade e caos, né, no mercado financeiro. Outro ponto importante, né, que aí já não tem muito a ver com o coronavírus, é que
preço do barril do petróleo ele caiu, né, no último domingo, ele deu uma despencada por conta de disputas de mercado entre um dos maiores exportadores de petróleo, que seria a Rússia, e a Arábia Saudita, né? Então, por conta disso, a commodity já vinha, né, recuando aí também desde antes do surto do coronavírus. E para o Brasil, isso é ruim por conta do câmbio, né? E essa variação cambial acaba afetando também o mercado, principalmente de petróleo no Brasil. E como sabemos, né, o dólar, inclusive, já vinha numa ascendente aí, não é de agora. Como os investidores internacionais não têm a mesma rentabilidade garantida por uma Selic de 10, 15% que vinha vigorando até um tempo atrás no Brasil, eles acabam migrando os recursos para outro mercado. Sem contar a instabilidade política no Brasil, o PIB magro, né, de 2019, que também impactam, né, nos indicativos sobre o câmbio. Então assim, pessoal, resumindo, o cenário pode mudar, mas é pouco provável. Então, assim, o cenário favorece quem já tem condições de estar fechando o seu intercâmbio agora. Então, como vocês podem ver, embora a previsão do câmbio possa mudar, o que vemos até o final do ano, pelo menos, como vocês podem ver na tabela, eu coloquei aqui a previsão do dólar desse mês e a previsão do dólar até o final do ano, né? Então, e é apenas aumento, né? A gente pode ver aí que o dólar pode chegar a 5,90 e o euro pode chegar até 6,90. Isso também seria uma motivação para quem puder investir agora, porque com essa alta da moeda, né, o aluno tem grandes chances de mais do que recuperar o investimento feito no intercâmbio. Porque o intercâmbio ele é um investimento, né? Vamos pensar que 9% da população brasileira, ou menos de 9% da população brasileira, fala um segundo idioma. Então, pessoas que têm um segundo idioma no currículo, eles vão estar sempre em destaque, né? Então você investe em si mesmo, investe em conhecimento, inclusive você vem e faz uma mão de obra aqui fora para conseguir recuperar todo esse investimento, mandar dinheiro para o Brasil, investir de repente num college ou numa universidade em outro país, né, aproveitando que o euro está ainda mais alto do que outras moedas, por exemplo, é algo que eu pontuaria assim sem sombra de dúvidas para quem ainda está meio que em cima do muro. Países como Irlanda, eu não diria Nova Zelândia e Austrália porque é onde o surto ele está um pouquinho mais acumulado, né? Mas por exemplo Irlanda e Canadá, quem tem condições de fazer programas de estudos e trabalho nesses dois países, vai agora. Então assim, é um pouco difícil de prever o que vai acontecer no futuro, né? A gente não sabe se o euro ele vai realmente manter essa subida, né? Ou se as coisas vão melhorar, mas por enquanto, o que tudo indica, é daí para maior, né? Eu vou deixar as fontes, né, de todas as pesquisas que eu fiz aqui na descrição do vídeo para vocês verem que eu não estou inventando nada, não falando nenhuma besteira. É tudo com base em pesquisadores, especialistas, né? Principalmente em artigos científicos. E é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo ele tenha acrescentado, né, de alguma forma, se você tinha dúvidas, né, ou tinha algum tipo de preocupação. Se vocês quiserem entrar em contato com a gente também, o nosso contato está aqui na descrição do vídeo para conversar mais, saber como estão as coisas aqui. Tá bem, pessoal? Obrigado por ficarem até aqui ao final. Não esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Enjoy life, live your dream. Cheers!